Olá pessoal, vamos gravar mais uma questão com o perfil da banca Indepac. Observe na figura abaixo as retas paralelas R e S, cortadas pela transversal T, na qual estão indicados alguns ângulos. Então, pessoal, inicialmente já vem demonstrando que a questão ela está explícita nesse desenho. Então, são as retas paralelas R e S. O que são retas paralelas? São as retas que, ao continuar para os dois lados, elas jamais se tocarão. Então, aqui são as retas paralelas. A reta R é paralela à reta T. Representação R paralelo S. Ela é cortada por uma transversal. A transversal é a reta T. Então, essa reta aqui, ó, é a reta transversal. Isso aqui é uma representação do Teorema de Tales, na qual essa questão está pedindo qual a medida em graus do ângulo alfa. Aqui, ó, alfa é uma letra grega que representa os ângulos de uma figura. Então, aqui, pessoal, já entendi o meu desenho, né? Então, eu vou fazer uma repensada do que vem a ser o ângulo. O ângulo, ó, eu tenho uma semirreta e outra semirreta. Se eu unir essas duas semirretas, essa abertura que haverá entre as duas semirretas é chamada de ângulo. E geralmente os ângulos eles são representados por letras gregas. Note que se eu pegar uma semirreta e unir com outra semirreta, mesmo se elas estiverem na posição aqui horizontal, unir as duas, também vai ter um ângulo. Só que esse ângulo aqui ele vai ser bem aberto. Esse ângulo, ele é chamado de ângulo raso, ou seja, 180 graus. Aqui, ele está um pouco maior que 90 graus. Mas, se eu tiver uma reta na vertical e uma na horizontal, e as duas fizerem esse encontro, essa abertura da reta, né, dos dois lados, ela é chamada de ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Se eu continuar abrindo essas duas semirretas e fizer um giro, então ela terá um ângulo de 360 graus, que é o ângulo completo, é uma circunferência, né? Um giro completo, 360 graus. Se eu pegar duas retas e fizer isso daqui, ó, eu fiz uma interceptação, né? Eu cruzei as duas. Elas terão ângulo? Terão, né? Aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, outro e outro. Note que esse ângulo aqui, ó, tudo isso daqui, ele é 360 graus. Esse encontro que há entre as duas semirretas, ele é chamado de vértice. Note que aqui, ó, todo o encontro dele, né, que foi a parte onde eu uni as duas semirretas, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Eu uni. Certo? Então, essa pontinha aqui, ela é chamada de vértice. Vou colocar aqui para vocês recordarem. Vértice é o encontro das duas semirretas. Então, no caso, quando essas duas semirretas, elas estão interceptadas, aqui, elas foram interceptadas pelo vértice. Ou seja, o vértice encontrou com o outro vértice. Então, aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho um grau de 60 graus. O oposto dele vai ser congruente, ou seja, vai ser da mesma medida. Se aqui, vamos supor que fosse 50 graus, então o oposto dele valerá 50 graus. O que é o oposto? O oposto é o que está à frente.
não é? Aqui, ó, quem é o oposto dele é quem está à frente dele. Aqui, vamos supor, tá, pessoal? Uma suposição nessa figura. Que aqui tenha 30 graus. O oposto dele é quem está à frente dele. Então, quem está à frente dele é esse lado aqui, ó. Então, também valerá 30 graus. Tá? Então, aqui, ó, essa propriedade são os ângulos opostos ao vértice. Porque eu tenho aqui o vértice e o ângulo está próximo do vértice. Então, o que vem à frente dele, o oposto dele, vai ser congruente, vai ser da mesma medida. Tá? Agora, nessa figura, o que acontece? Eu tenho esse ângulo aqui e também tenho esse daqui, que é o que eu estou procurando. Né? Esse aqui é o ângulo alfa, que eu preciso descobrir quanto que é ele. Eu sei que aqui, ó, a metade, né, do meu ângulo, do meu círculo, ele é o ângulo raso, ele mede 180 graus. Né? Então, se eu completar todo ele aqui, ele vai ter 180 graus. Como que eu vou descobrir esse valor? Eu vou usar o que eu tenho aqui em mente, né? O que eu tenho aqui no meu desenho. Lembrando que nós temos os ângulos colaterais internos e colaterais externos. Popularmente, vou explicar para vocês no modo mais fácil. Os ângulos colaterais externos. O que é uma parte externa? Uma parte que fica fora. O que é uma parte interna? Colaterais internos. É uma parte que fica dentro, né? Então, ó, se eu for representar meu ângulo aqui, ó, aqui é 38, eu sei que um giro completo é 360 graus. Se esse desenho ele está representando o que eu acabei de explicar aqui, o que subentende-se? Que esse ladinho aqui está valendo o mesmo que esse, né? Se um lado vale 38 graus, aqui não é o vértice que interceptou? Então, os ângulos opostos pelo vértice, o ângulo que está à frente do outro ângulo tem o mesmo valor. Se esse é 38, o outro também vai ser 38. Mas, dona Adriana, eu quero achar o lado de cá. Por que o lado de cá tem a ver com esse? Tem a ver que nós vamos agora para a propriedade dos colaterais externos e internos. Né? Então, ó, o lado correspondente ao meu lado de fora e o meu lado de dentro, aqui não tá dentro? Ó, aqui tá fora. Aqui tá do lado de fora, o ângulo tá do lado de fora. Esse ângulo aqui tá do lado de dentro. O que é dentro? Dentro é a mesma coisa que interno. Então, eu tô ajudando vocês a interpretarem o desenho. Se aqui, do lado de fora dele, vale 38 graus, esse lado de dentro, ele é correspondente ao lado de fora, porque ele está na mesma posição. Então, aqui, esse ladinho de fora, aqui, ele vai valer também 38 graus, porque é pela propriedade dos colaterais. Todo ângulo, colateral externo, colateral interno, eu tenho que o seu correspondente, o que é correspondente? É o que está no mesmo sentido. Olha, essa reta transversal não tá vindo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser correspondente com esse daqui, ó, que eu estou colorindo de vermelhinho aqui. Vamos observar, pessoal? Agora, colorido, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que eu tô explicando. Ó, não ficou correspondente? Não tem, visualmente, tá com o mesmo tamanho, tá? Então, agora, se eu já sei o valor desse, eu consigo achar o valor do alfa. Por quê? Porque eu sei que a metade da minha circunferência é 180, não é? Se eu tenho já 180 representado, que é uma unidade padrão, é uma coisa que não muda, e já tenho o outro ladinho que vale 38 graus. Então, para poder descobrir quanto que vale o alfa, é só subtrair, tá? 10
0 menos 8 não dá, então eu vou pedir um emprestado aqui, ó. Ele é 8, vira 7 e passa pra cá. 10 menos 8, 2. Agora, 7 menos 3, 4. O 1 não tem nada para eu tirar, é 1 mesmo. Então, esse outro lado aqui, ó, ele vai valer 142 graus. Se eu somar, tirando a prova, 142 mais 38, 142 mais 38, 10, vai 1, 4, 5, 8. Vai dar 180 graus, que é a metade da minha circunferência. Alternativa letra C. Olha, pessoal, ficou uma questão um pouco extensa, mas eu espero que vocês tenham feito essa repensagem, né, do que é o ângulo e tenha voltado o pensamento nos estudos que vocês tiveram no ensino fundamental para que chegasse a essa resolução. Ela é uma questão simples, tá? Só que você tem que lembrar de certos detalhes, tá joia? Então, são certas unidades padrões que existem e que a gente tem em mente, que a gente tem que estar sempre repensando, tá joia? Pessoal, espero o like de vocês para que eu consiga gravar mais vídeos e ajudá-los nessa banca que está aí crescendo, fazendo vários concursos para várias prefeituras. Obrigada!